Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Aqui é a professora Ingrid do Supera. Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho, a pedido de alguns alunos, sobre o Hitori. Vou explicar passo a passo como fazer e vou fazer um Hitori aqui com vocês, tá bom? Então esse vídeo é para vocês deixarem aí guardado, para quando sentirem dúvida, ficarem com dúvida e a gente não conseguir estar disponível para vocês, vocês podem recorrer a esse vídeo. Mas sempre estamos aqui à disposição, no WhatsApp, aqui no Supera. Sempre que precisar, nós estamos aqui por vocês, tá bom? Então, vamos lá. O Hitori. O Hitori, ele é um jogo de eliminação de números, né? Isso vocês já aprenderam. E o objetivo do Hitori é eliminar os números para que não fique nenhum número repetido na linha ou na coluna. Então, o Hitori é essa grande grade, né, cheia de números, e a gente vai perceber que tem alguns números repetidos na linha e na coluna, né? Então, o 8 está repetido aqui na primeira linha, o 8 também está repetido na primeira coluna, está repetido aqui nessa outra coluna. Então, o nosso objetivo é eliminar alguns números, para que no fim não fique nenhum número repetido nem na minha linha e nem na minha coluna. E como que eu vou eliminar os números, né? Vamos lá. Os números eliminados, eu vou pintar. Aqui eu vou usar duas cores diferentes para ficar bem claro para vocês, mas tem como fazer só com lápis mesmo e descrever, tá bom? Então, os números eliminados, eu vou pintar. Uma dica, pessoal, é vocês pintarem bem o quadradinho para ficar bem visível para vocês quais números vocês estão eliminando. Então, sempre que eu quiser eliminar um número, eu pinto o quadradinho. E aqueles números que eu quero permanecer com eles, que eu não quero eliminar ele de jeito nenhum, que eu tenho certeza que ele vai ficar na minha grade, eu chamo de protegidos. Então, os meus números protegidos, eu circulo, tá bom? Então, os meus números eliminados, eu pinto o quadradinho, e os meus números protegidos, que são aqueles que vão ficar comigo, que eu não vou excluir de jeito nenhum, eu vou circular, tá bom? E para isso, para a gente resolver o Hitori, eu tenho algumas regrinhas. A primeira regra, os números que eu pintei, os números que eu excluir, né, que eu eliminei, eles não podem se tocar na vertical e nem na horizontal. Eles só podem se tocar na diagonal. Então, aqui eu coloquei dois exemplos, né? Nesse primeiro é o correto. Por quê? Os números excluídos, os números pintados, estão se tocando apenas na diagonal. Ele não está se tocando nem na horizontal e nem na vertical com o outro eliminado. Ele só pode se encostar na vertical e na horizontal com outros números protegidos. Com excluídos, não pode. Que é o que eu coloquei aqui no exemplo que está errado. O exemplo incorreto. Por quê? Olha aqui, esse 1 que está excluído está se encostando na horizontal com esse 3 que também está excluído e na vertical com esse outro 3 que também está excluído. Então, aqui a gente já está quebrando a primeira regrinha. Então, vamos lá. A primeira regra é: os números eliminados, ou seja, os números pintados, eles não podem se tocar nem na vertical, nem na horizontal com outro eliminado, tá bom? Ele só pode se encostar pela diagonal com outros eliminados. Muito bem, primeira regrinha, então, sobre os eliminados. Eliminados só podem se encontrar pela diagonal. Segunda regrinha, os números que eu protegi, ou seja, os números circulados,
eles precisam estar conectados horizontalmente ou verticalmente com o outro número protegido, formando uma cadeia. O que isso significa? Aqui no exemplo correto, vocês percebem que todos os números circulados, eles estão conectados entre si, que são essas linhas azuis que eu fiz. Então, todos os números circulados, eles estão conectados a outro protegido, por exemplo, 1. Ele só tem uma conexão que está protegida. É o suficiente, tá bom? Essa conexão, ela precisa ser ou na vertical ou na horizontal. Na diagonal não conta, tá bom? É ou vertical ou horizontal. Além disso, além deles estarem conectados, eles precisam formar uma cadeia. O que é formar uma cadeia? É que esse 1 aqui, ele tem um caminho para chegar até o outro lado da minha grade, até o 2, passando só pelos protegidos. Então, eles se conectam de uma forma que todos eles têm caminho para chegar um até o outro. Isso é uma cadeia. E aqui, nesse exemplo incorreto, o 3, ele não tem nenhuma conexão com outro protegido. Nem o 8, ele não tem conexão com nenhum outro protegido. E aí, o que acontece? Eles estão isolados, eles não podem ficar isolados. Além de estarem isolados, eles não fazem parte da cadeia aqui do 5, do 9, do 1 e do 2. Eles precisariam estar conectados com esses números aqui também, já que na diagonal não conta como ligação. Eu só posso conectar eu conto como conexão os protegidos ou pela horizontal ou pela vertical. Então, aqui ele precisa se conectar ou pela horizontal ou pela vertical, tá bom? Igual no exemplo aqui que tá correto. Então, a minha segunda regra é que os números protegidos, ou seja, os números circulados, eles precisam se conectar com outro número protegido, formando uma cadeia. Muito bom. E agora? Já sabemos as nossas duas regrinhas. Então, sabemos que eu preciso excluir os números, de forma que no fim não fique nenhuma linha ou coluna com número repetido. Os números excluídos não podem se conectar na horizontal ou vertical, eles só podem se encostar na horizontal, e os números protegidos precisam formar uma cadeia, eles precisam de conexão. Mas como que eu começo? Aí entra a nossa primeira dica. Quando temos um número diferente entre dois números iguais, devemos salvar o número diferente, o número do meio. Então, olha aqui no meu exemplo. O número 4, ele está entre dois números 7. Eu tenho um número que está entre dois números iguais. O 4 está entre dois números 7, certo? Quando isso acontece, eu protejo o número do meio, o número que está entre dois números iguais. Mas por que será que eu protejo? Vamos entender um pouquinho? Aqui eu tenho o mesmo exemplo. Eu falei que o 4 eu preciso proteger. Por quê? Vamos ver o que acontece se eu excluir o 4? Vamos lá. Excluir o 4. E agora? Agora a gente vai precisar lembrar da primeira regrinha, da regrinha do número excluído. O número excluído não pode se conectar na vertical nem na horizontal com o outro excluído. Só pode se conectar pela diagonal. E agora? Eu excluí o 4, ou seja, eu vou poder excluir o 7? Não posso excluir o 7. Se eu pintar o 7, vai ficar errado, ó. É o que está aqui no meu exemplo errado. Eles não podem se encostar, os excluídos.
E esse outro 7 aqui eu vou poder excluir? Também não, vai acontecer a mesma coisa. Se eu pintar esse 7, vai ficar 2 excluídos encostados. Se eu não posso excluir nem esse 7, nem esse 7, a minha linha vai ficar com 2 números iguais. E o meu objetivo no Ritori é que nenhum número fique repetido na linha nem na coluna. Então, pessoal, sempre que eu tenho um número entre 2 números iguais, se eu excluir o número do meio, eu acabo impossibilitando de excluir os números iguais. E aí eu acabo deixando eles se repetirem, o que eu não posso fazer. Por isso que o correto é, se eu estou proibida de excluir esse 4, porque se eu excluir, eu não vou conseguir excluir nenhum dos números repetidos, se eu não posso excluir, eu vou proteger. E assim que eu proteger, eu sei qual desses 7 vai ser protegido e qual vai ser excluído? Ainda não, tá bom? Mas o que eu sei é que esse 4 com certeza vai ser protegido. Beleza? Então, vamos lá de novo para o nosso Ritori. Então, a primeira dica é quando eu tenho 2 números iguais e um no meio, eu protejo o que está no meio. Então, vamos procurar aqui na nossa grade. Esse aqui é o segundo Ritori da semana 34, tá bom? Da tarefa de vocês. Então, se vocês ainda não conseguiram fazer, tiveram dificuldade, quiserem pegar e acompanhar comigo, podem pegar. Então, vamos lá. Vamos proteger os números que estão entre 2 números iguais. Na primeira linha, não tenho nenhum. Na segunda, não. Aqui, na quarta linha, eu tenho 7, 2 e 7. O 2 está entre 2 números iguais. Quando eu tenho um número no meio de 2 iguais, eu protejo. Protegi o meu 2. Muito bem. Vamos continuar. Aqui, ó, eu tenho o 1, o 8 e o 1. Vou proteger esse 8 também. 3, 6, 3. Vou proteger o 6. Aqui, ó, 6, 5, 6. Protejo o meu 5. Nas linhas são só esses. Na coluna eu faço a mesma coisa, tá bom? Então, vamos olhar aqui na coluna, se a gente acha mais algum para proteger. Aqui não temos mais nenhum, então são só esses mesmo. Se eu esqueci algum, daqui a pouquinho eu vou descobrir, né? A gente acha depois. Mas são esses 4 números que estão entre 2 números iguais. Tudo bem? E agora, para onde eu vou? Agora a gente vai para a nossa segunda dica. Quando nós temos 2 números repetidos juntos e o mesmo número separado, na mesma linha ou na mesma coluna, eu elimino o número que está separado. Como assim? Então, quando eu tenho 2 números iguais e um separado, eu elimino o que está separado. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 6, 6 junto e um 6 separado, na mesma linha. Isso pode acontecer também na mesma coluna, tá bom? E aqui eu estou dizendo para vocês na minha dica que eu elimino o separado. Mas por que que eu vou eliminar o separado? Vamos ver aqui. O que acontece se eu proteger esse número 6? Vamos ver? Vamos lá supor que eu protegi o 6. Lembrando que esse é o incorreto, tá? Protegi o número 6 aqui.
E se eu já tenho esse número 6 protegido, qualquer outro número 6 que tiver na minha linha ou na minha coluna, eu posso excluir. Mas olha só, os dois números 6 que eu tenho na minha linha estão juntos. E aí, se eu excluir eles, o que acontece? Eu quebrei a minha regrinha do excluído de novo, ó. Não posso deixar dois números excluídos juntos, eles só podem se conectar pela diagonal. Então, pela vertical e pela horizontal, eles não podem se conectar. E é o que vai acontecer aqui, caso eu proteja o número que está separado. Por isso que eu tenho a minha segunda dica. Quando eu tenho dois números repetidos juntos e o mesmo número separado na mesma linha ou na mesma coluna, eu vou eliminar o que está separado. Por quê? Se eu eliminar o que está separado, eu garanto que um desses dois vai ser protegido e o outro vai ser excluído. Assim, eu não excluo os dois números juntos e não quebra a minha regra do número excluído. Tudo bem? Então, vamos lá voltar para o nosso ritório. Vamos achar agora linhas e colunas que tenham dois números iguais juntos e um separado. Aqui, ó, 3 separado e 3 e 3 juntos. Então, vamos lá, o que eu vou fazer? Vou excluir o que está separado. Então, eu tenho um 3 separado e o 2, 3 juntos. Eu excluo o separado. Muito bem. Vamos continuar. Nas linhas não tem mais nenhum. Vamos ver nas colunas. Aqui também não tem mais nenhum. É só esse 3 mesmo. Muito bem. E agora, pessoal, olha só, a gente teve poucas respostas até agora, né? Poucas certezas. Lembrando que assim como o Sudoku, eu só posso circular e eliminar os números quando eu tiver certeza, tá bom? Mas vamos lá para a nossa terceira dica. Nossa terceira dica, aqui tá 5, mas é 3, tá bom? Eu vou salvar, vou proteger, né, ou seja, circular os números vizinhos em formato de cruz com o número eliminado. Então, ou seja, sempre que eu eliminar um número, sempre que eu pintar um número, os que estão em cima, embaixo, à direita e à esquerda, ou seja, os que estão ao lado, acima e abaixo, eu vou proteger. Os da diagonal, não sei, tá bom? Não sei se vai ser protegido ou excluído. Mas os que estão ao lado, acima e abaixo, eu sei que eu vou proteger. Por quê? Vamos lá ver o porquê. Vamos supor que eu excluí o 7. Descobri que o 7 vai ser excluído. Eu posso excluir este 8? O que acontece se eu excluir este 8? Eu quebro a minha regrinha sobre o excluído. Não posso conectar excluídos pela vertical horizontal. Os excluídos só podem se tocar pela diagonal. Então, eu não vou poder excluir esse 8. Se eu excluir esse 8, eu vou estar quebrando a minha regra. A mesma coisa vai acontecer com esse 2. A mesma coisa com o 1. E a mesma coisa com o 5. Olha só,
aqui eu quebrei várias vezes a minha regra. Então, sempre que eu excluir um número, eu sei que os que estão ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, acima e abaixo dele, eu preciso proteger. Porque se eu excluir, eu vou quebrar a minha regra. Então, vou proteger o 8, o 1, o 2 e o 5. O 6, o 7, o 4 e o 3, eles podem ser excluídos, né? Porque eles vão ficar só na diagonal. Mas também podem ser protegidos. Então, eu ainda não tenho certeza do que vai acontecer com eles. Muito bem. Então, vamos voltar aqui para o nosso jogo. Olha só, eu tinha excluído 3, né? Então, sempre que eu excluir um número, eu protejo os que estão em cruz com ele. Na sua direita, na sua esquerda, acima e abaixo. Muito bem. E agora? Olha só, eu tive muitas poucas respostas, muitas poucas certezas, né? Agora eu vou começar a olhar os números que eu já tenho protegido, por exemplo, 2. Eu sei que eu nunca vou excluir ele. Então, se eu tiver mais algum 2 na minha coluna e na minha linha, eu protejo, tá bom? A mesma coisa, eu excluo, perdão. Então, eu tenho 2 aqui. Se eu tiver mais algum 2 repetido na linha ou na coluna, eu vou excluir ele, porque esse aqui já está protegido. Vamos ver um exemplo? Esse 1, que eu protegi porque eu excluí o 3. Excluí o 3, protegi em cruz. Acabei protegendo 1. Na minha linha, eu tenho mais algum número 1? Tenho esse aqui. Eu não posso proteger ele. Se eu proteger ele, vai ficar 2 números protegidos iguais, repetidos. E eu não quero isso. Se eu já tenho esse 1 protegido, eu posso excluir este. Então, eu excluo. E agora, a gente volta, né, para a nossa última regrinha, última dica que eu apresentei. Exclui um número, eu não posso mais excluir os que estão em cruz com ele. Se eu não posso excluir, eu vou proteger. Então, eu vou proteger o que está acima, o que está abaixo, o que está à direita e o que está à esquerda. Muito bem. E agora, olha esse 5 aqui. Eu já tenho mais algum 5 na minha linha ou na minha coluna? Na minha linha, eu não tenho. Mas e na minha coluna? Eu tenho um lá em cima. Então, esse aqui, para não ficar repetido, eu excluo. Se eu já tenho um dele protegido, eu não preciso mais dele. Certo? Excluí um número, o que eu faço? Protejo em cruz. Olha só o efeito que vai dando no Ritori. Protegi esse 5. Tenho mais algum na linha? Não. Mas e na minha coluna? Tenho este aqui. Então, eu posso excluir ele, porque eu não preciso mais. Se eu já tenho esse 5 protegido, esse eu não preciso. Excluí um número e protejo em cruz. Protejo o 4. O 4, tenho repetido na minha linha? Tenho. Então, se ele já está protegido, eu posso excluir os demais. E na minha coluna? Também. Posso excluir já. Sempre que eu excluir, eu protejo em cruz. A mesma coisa aqui embaixo. Protejo em cruz porque eu excluir. E agora a gente vai continuando, tá bom? Então, eu vou parar de falar e vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui, porque o que eu vou fazer agora é basicamente isso, tá bom?
Muito bem, pessoal. E agora? Agora, né, eu já excluí todos os que eu já tinha protegido, os que estavam repetidos, né, que já estavam protegidos, então excluí. E os excluídos eu protegi em cruz, tá bom? Isso é só repetir o mesmo processo várias vezes. Agora, como que eu continuo? Aqui, até o que eu expliquei para vocês até agora, né, eu estou um pouquinho travada. Então, o que eu vou fazer? Olha esse 4 aqui. Eu vou começar a analisar os caminhos que eu falei para vocês, que todos os protegidos precisam formar caminhos. Olha esse 4. Ele não tem nenhum número acima dele, certo? Porque ele está bem aqui na linha. E o 8 e o 5 já estão excluídos, mas o 4 é protegido e ele precisa ter um caminho. O único número que ele pode se conectar é o 2. Então, o 2 eu preciso proteger para que o 4 não fique sozinho. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, com esse 4. Ele só tem o 1, o 4 e o 3 para se conectar. O 1 e o 4 já estão excluídos. Então, ele vai se conectar com o 3, que eu preciso proteger. A mesma coisa com esse 2. Os 2 1s já estão excluídos. Então, eu protejo o 7. Certo? Esse excluído aqui eu esqueci de proteger, ó. O 7 eu excluí e protejo em cruz. Isso pode acontecer também às vezes, pessoal, de você esquecer algum pontinho e depois você vai lembrando conforme você for continuando. Protegi esse 7 agora. Posso excluir o que está na mesma linha que ele. Então, excluo esse 7. E excluindo o 7, protejo em cruz. Protejo esse 1 que faltava. Olha esse 7 aqui. Ele só pode fazer conexão com 1, 4 e 2. O 1 e o 4 estão excluídos, então ele precisa fazer conexão com esse 2 para ter caminho, certo? E esse 4 aqui da ponta, também, ele só pode fazer conexão com 3, o 8 e o 7. 3 e o 8 já estão excluídos, ele vai se conectar com o 7. E para finalizar, pessoal, só tenho esse 3 e esse 8 aqui, que eu ainda nem excluí e nem protegi. Como que eu vou saber o que vai acontecer com eles? Lembra que eu falei que eles precisam formar uma cadeia? Eles precisam ter conexão entre si. Todos os protegidos precisam formar uma conexão. Então, vamos ver, ó. Vou começar a riscar aqui, simulando a conexão que eles podem fazer, só na horizontal e vertical. Percebem que a conexão dessa parte aqui parou aqui no 5? Eles estão conectados em si, mas eles não conseguem se conectar com os outros protegidos, o resto. Quem vai fazer essa conexão? Justamente o 8. Então, eu vou proteger esse 8. Assim, ele conseguiu fazer conexão com esses outros números. Eles sempre precisam estar todos conectados entre si. E agora, ó, quase todos eles estão formando uma cadeia. Mas a partir desses 6 aqui, ele não consegue mais alcançar esses outros números. Por quê? Não tem por onde ele sair aqui. Então, quem vai fazer essa conexão vai ser o 3. Protegendo o 3, eu consigo conectar com o resto dos números protegidos. Olha só, agora todos eles têm caminho para se encontrar com todos. Certo, pessoal? Então, se quiserem conferir, nenhum número ficou repetido nem na linha, nem na coluna. Tá bom? Esse é o vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, podem me pedir explicação. Estou aqui à disposição de vocês. Viu? Um beijo!